Zito, eu tenho uma pergunta, mano, disso tudo que você está falando. Me chamou muito a atenção você falar que, cara, já tem um monte de livro falando isso, e essa coisa toda, para que eu vou escrever mais um? Quando eu fui dar o meu primeiro curso de cristais, eu tive o mesmo dilema. Eu não queria dar o curso, eu não queria escrever nada. Porque eu falei, mano, já tem tudo aí, para que eu vou fazer outro? Enfim, eu tive a minha resposta do porquê que eu precisava fazer. Qual foi a sua resposta para, no fim, dar aquela convencida em você mesmo de que era importante você trazer o que é seu para esse mundo, para essa história, para essa coisa toda? Cara, além da provocação do Robson, né, de me olhar como egoísta, uma coisa aconteceu e foi muito interessante. Eu sempre tive uma coisa que eu não gosto de rabiscar meus livros. Eu não gosto de riscar os livros. Eu até coloco um monte de post-it, eu vou anotando tudo e colocando nas páginas, mas eu não rabisco os livros. E um dia eu comprei um livro de bruxaria de Portugal. O livro demorou uma eternidade para chegar, e quando ele chegou todo rabiscado, tudo com comentários do antigo dono. E foi muito legal, porque lendo o livro, eu li o livro, eu tinha a minha impressão, e a hora que eu li os comentários do lado, era como se eu estivesse conversando com o antigo dono. Eu estava tendo a impressão que ele teve sobre aquela leitura. E aquilo deu uma outra camada para o livro que eu nunca tive nos outros, né, que eu tinha lido. E eu tenho um filho pequenininho de 7 anos, e ele participa dos rituais, ele aprende algumas coisas, eu converso com ele sobre espiritualidade de diversas maneiras, mas algumas delas eu não posso transmitir ainda para ele. Eu tenho que ser uma coisa pausada. O escrever o livro, eu fiquei tanto que eu comecei a arriscar livros depois, né? Mas eu me veio na cabeça a ideia de que assim que eu não puder mais transmitir informações ou ideias para ele, ele ainda vai continuar conversando comigo através dos livros. Ele vai continuar né, lembrando do que eu pensava, do que eu sentia, e vai poder dialogar comigo através dos livros. Então, a primeira pessoa que eu pensei foi nele, né, para depois pensar, eu quero fazer com que essas coisas sejam compartilhadas. E aí depois veio a mentoria, né, depois, logo na sequência do livro, eu falei, beleza, já que eu tenho que expor o que eu penso sobre bruxaria, inclusive eu fiquei mais à vontade para falar aqui no meio sobre isso, porque eu sempre eu segurava muita informação, me questionava muito antes de falar. Eu comecei a expor mais, eu comecei a questionar mais, eu comecei a falar mais. E aí, na sequência, veio a mentoria, onde eu consegui quase que organizar muitas das ideias para não só expor o que eu penso, mas provocar as pessoas a pensarem também no que elas acreditam, no que elas pensam. Porque a minha mentoria e o livro também, o objetivo não é para que as pessoas pensem como eu penso. Eu não quero Ctrl+C, Ctrl+V da minha crença, né? O meu objetivo é que as pessoas descubram o que elas sentem. Eu falo que, assim, principalmente quando a gente está falando de bruxaria, de espiritualidade pagã, não dá para ser como uma casa pré-fabricada, onde você vai, escolhe o modelo da casa e replica e vai habitar. Você primeiro tem que entender o que você sente, com o que você se relaciona, com quem você troca, com quem você em quem você crê, e aí depois você vai construindo essa casa em volta. E, se necessário, você derruba a parede, constrói outro cômodo. A bruxaria, ela é viva, essa espiritualidade, ela é viva. Então, desde o livro até a mentoria, é uma provocação para que as pessoas descubram a própria maneira de praticar a bruxaria, apesar de que isso não faz com que a bruxaria seja uma bagunça, né? Não é qualquer coisa que é a bruxaria, mas ela te dá a liberdade para entender a sua forma de se relacionar com esse eu, ou com essa divindade tão ancestral.